Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora aí que você está vendo esse vídeo. Eu sou Hugo Medeiros e vamos fazer mais uma gravação de um vídeo para o nosso curso de R para Ciência Política, que tem por objetivo mostrar como é que a gente pode usar linguagem de programação R para a área de ciência política, de gestão pública e assim por diante. A gente vai falar agora uma parte bem básica aí sobre o que é linguagem de programação, por que a gente utiliza, o que é que tem de fundamento aí, o que é um algoritmo, o que é o aspecto de sintaxe, o aspecto de semântica da linguagem e assim por diante. Bom, a primeira coisa, vocês estão vendo aqui no fundo da minha tela o RStudio. Então, o RStudio é uma IDE, né? É uma interface que ajuda a gente a mexer com a linguagem de programação R. Aqui eu não vou focar em todas essas divisões de tela, tá? Esses quadrantes que estão aqui, eu vou focar só nesse que está em cima à esquerda, que é onde a gente escreve o nosso código, né? Coloca os nossos scripts, como a gente chama, e o da direita, que é o console, para onde esses códigos, esses scripts que a gente faz, eles são enviados. Bom, de maneira geral, quando a gente está fazendo programação, desenvolvimento de software, o que a gente está passando para a máquina, né, para o computador, são algoritmos. Então, algoritmos é uma sucessão de passos que vão produzir alguma coisa, que vão gerar um resultado, que vão resolver algum problema. Então, o que a máquina entende são esses passos, né, são esses comandos em forma de algoritmos. Só que os algoritmos, eles podem ser, por exemplo, uma receita de como fazer um bolo, ela tem ali uma sucessão de passos, ela pode ser um algoritmo. A maneira como a gente soma, multiplica, enfim, uma série de estruturas podem ser consideradas um algoritmo, porque atende essa característica de uma sucessão de etapas, de fases. Mas a gente não pode passar essas instruções para a máquina do jeito que a gente quer. Então, cada linguagem de programação ela tem um conjunto, né, de regras de como a gente vai passar essas informações para a máquina, certo? Então, essas regras, né, elas formam aí uma sintaxe, então uma forma de escrever para a máquina. E tem uma semântica por trás, ou seja, tem um significado, a máquina vai interpretar de determinado jeito e tem uma lógica por trás do que a gente está fazendo. Então, aqui no RStudio, né, que facilita a utilização da linguagem de programação R, que, como eu disse, tem as suas regras próprias, né, de como a gente deve escrever o código para ela entender. A gente usa basicamente essa área superior da esquerda para escrever os nossos códigos, certo? Sob o formato que a gente chama de script. Então, é um conjunto aí, né, de procedimentos, de algoritmos que a gente vai passar para a máquina e que a gente salva para a gente conseguir reutilizar depois. Então, quando a gente fala que está construindo um script, a gente está escrevendo coisas que a máquina vai executar depois. A gente pode escrever uma declaração, né, um algoritmo direto para a máquina executar, ou a gente pode botar também comentários, então coisas que a gente vai usar, mas a máquina não vai interpretar, a máquina não vai executar, ela não vai ler. Então, para usar comentários no R, a gente coloca aí o jogo da velha. Quando a gente coloca o jogo da velha, o R entende que isso é um comentário. Então, não é algo que ele vai interpretar, certo? Se eu não for fazer um comentário, eu vou digitar normalmente aí o que é que eu quero executar. Então, vou fazer um procedimento aqui bem simples, tá? View. E aí é importante que na sintaxe do R, né, na maneira dele de ler, de entender o que a gente está escrevendo, ele vai separar minúsculas de maiúsculas, certo? Então aqui a gente vai dar um comando view. Então, quando eu falo comando, é uma instrução, é uma coisa, né? Estou mandando o R fazer alguma coisa. View, então visualizar a base de dados rPassengers. Essa base de dados rPassengers ela já existe no R, tá? Então a gente não vai importar. Apenas para vocês entenderem. Então aqui eu estou mandando essa instrução, estou escrevendo essa instrução e o R vai interpretá-la, o R vai executá-la. Como eu estou escrevendo aqui, ó, eu preciso mandar para cá, para o console, para o lado direito, para que ele entenda e execute. Eu faço isso clicando aqui em Run, certo? Então, quando eu cliquei em Run, ele mostrou aqui para mim o que era essa base de dados rPassenger. Eu vejo que ele abriu aqui uma abinha e ele está me mostrando essa base de dados, ok?
Para o R vai se concentrar em duas coisas, né? O R, a estrutura de linguagem dele é linguagem funcional. Então ele vai ter funções e essas funções vão executar coisas. Então eu vou repetir o view, certo? Então o view é uma função, aqui está a nossa função, e toda função vai receber um parâmetro, certo? Então a função é um comando, aí, um algoritmo, né, para o R executar. Ele está dizendo que ele quer visualizar uma base de dados, mas você precisa dizer que base de dados ele vai visualizar, ele vai trazer para você, senão obviamente ele não tem como adivinhar. Então a função, no caso do R, né, é o que a gente quer que a máquina ela faça, certo? E o parâmetro é onde, com o que a gente quer que ela faça. Então agora eu vou pedir para ela mostrar a base de dados Iris, né? Que é uma base de dados sobre plantas, é a base de dados de botânica. Então, Ctrl Enter ou Run aqui manda o código da esquerda para a direita. Então estão vendo que eu executei aqui, quer dizer que eu escrevi aqui com o Ctrl Enter, com o Run eu passei para cá, para o R executar. Então ele trouxe aqui a base de dados, né, a base de dados Iris para mim. Então é isso, uma função e um parâmetro dentro, né? Esse parâmetro, ele muitas vezes ele vai ser um objeto. Então a base de dados Iris, né, ela existe e ela é um objeto. No sentido de que ela vai guardar um conjunto de instruções, né, de informações, e vai permitir que eu acesse isso depois, inclusive usando alguns facilitadores, certo? Então, a base de dados Iris ela é um objeto, ela vai permitir, por exemplo, que ao eu marcar aí o cifrão, eu acesse diretamente uma coluna dela, ok? Então, clicando aqui, né, dando Ctrl Enter, clicando no Run, vocês veem que aparece aqui todos os valores dessa coluna, sepal length. Então, novamente, a gente escreve os códigos, né, o que a gente quer que o R faça aqui, e ele vai executar do lado direito do console, ele vai interpretar o que a gente escreveu. Quando a gente joga no Run, ele interpreta e dá o resultado para a gente. Porque lembrando, na base, né, na origem, tudo isso são algoritmos. Então, o algoritmo é uma sucessão de passos, vai gerar um produto, vai gerar um resultado, vai resolver alguma coisa. Então, quando você dá a instrução Iris, cifrão e o nome da coluna, o R entende que ele tem que executar uma série de passos que basicamente são achar de maneira ordenada, né, os valores da coluna, ordenado aqui pelo caso, né, e não pelo valor em si, não é do maior para o menor, mas sim pela ordem de aparência na base, e retornar para você, ok? Então sempre que você dá uma instrução para o R, ele vai entender que ele tem que cumprir alguns passos e dar um resultado, dar um output, mostrar alguma coisa para você. Dentro do R, como eu falei, a gente tem basicamente duas coisas. A função, que é uma ação que a gente quer que o R faça, e os objetos, tá? Que são esse encapsulamento aí de informações de dados que a gente pode usar depois, certo? Outra coisa interessante que você pode fazer no R, né, que aí enfim, básico de qualquer linguagem de programação, é que você pode criar os seus próprios objetos, né? Você pode criar as suas próprias variáveis, você pode dar nome às coisas que você cria. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer uma cópia da base de dados Iris cópia. Então, eu dei o nome que eu quis. Só tem uma boa prática no R de você criar o nome, né? Sempre com minúscula, e quando tiver uma nova palavra, né, você coloca maiúscula. A gente chama isso de camel case. Então, essa setinha aqui, ela diz atribuição. Então, eu estou dando um nome aqui a uma nova base de dados, que é Iris cópia, e ela vai ser uma cópia de Iris, certo? Então, quando eu faço isso, eu estou dando a instrução para o R, que ele vai copiar a base de dados Iris nesse novo objeto que a gente está chamando de Iris cópia, ok? Então, você também pode nomear as variáveis, os objetos, as funções, as coisas que você cria dentro do R, certo? Fazendo essa instrução de atribuição aqui, certo? Então, enquanto aqui é uma função, aqui é mais uma instrução mais simples, apenas para ele atribuir uma coisa a outra. Bom, gente, então, de maneira geral é isso, só para vocês terem uma noção, uma base de como é que linguagens de programação funcionam e por que é que a gente escreve aqui o que a gente quer, as instruções, né, que a gente quer passar para o R,
e ele vai resolver aqui, porque ele precisa interpretar isso. Qualquer dúvida, deixa um comentário se você estiver fazendo o curso, né, do Classroom, manda uma resposta, alguma coisa lá que a gente tira a dúvida. Um abraço.